Assim, a gente já comentou, acho que é uma evolução cada vez mais profunda no mercado de capitais via securitização, né? Um exemplo que a gente traz é como o BNDES ele era relevante na concessão de crédito e como a matriz mercado de capitais cresceu frente ao BNDES, acho que é um caminho sem volta. A gente viu uma evolução muito grande nos investidores, muitos gestores de fundo, cada vez mais, muitos family offices, mas muitos gestores de fundos independentes. O mercado de crédito privado ele cresceu muito no Brasil, então isso fomenta muito estruturas e dentro disso securitização. Acho que um caminho que está correlacionado obrigatoriamente com escala. Não adianta você ter apetite do investidor se você não olha a escala e segurança disso no longo tempo. Cada vez mais padronização das coisas, tá? E aí a padronização entra no aspecto lá da estruturação de documentação, então você ter cada vez mais documentos padronizados, cláusulas padronizadas, para que você, primeiro, simplifique o processo de estruturação, sem dúvida nenhuma, mas para que você, especialmente, dê mais segurança para os investidores, para que os mecanismos construídos numa estrutura sejam equivalentes em estruturas semelhantes. Então, acho que a padronização, é um caminho meio que sem volta. A gente tem lutado muito por isso dentro da Vert, padronização da documentação, padronização operacional. Um outro aspecto que a gente vê cada vez mais é o uso muito da tecnologia para garantir transparência, informações com periodicidade cada vez menor para o investidor, né? Menor no sentido de divulgar o mais rápido possível para o investidor, essencialmente online, tá? O investidor não quer ficar esperando 30, 60 dias para receber uma informação sobre a sua operação. Ele quer ter acesso online à sua informação. Isso só vai garantir isso com muita tecnologia e as coisas padronizadas também. Oferecer soluções tecnológicas padronizadas para você garantir isso. E acho que o último tema que é relevante e está totalmente em linha com vocês é a tokenização. Eu acho que a tokenização tem um aspecto fundamental em garantir essa padronização. Não só do ponto de vista jurídico, quem sabe a gente não precisa nem ficar revendo contratos de 70, 80, 100 páginas, mas do ponto de vista operacional, num aspecto de garantir a unicidade das coisas, como o recebível vai nascer, como ele vai ser securitizado, quais são os mecanismos de registro desse recebível, estruturas de blockchain, por exemplo, e com isso algumas consequências, né? A primeira é eliminar intermediários, que tem a função ali, que é importante sim hoje no que é o mercado brasileiro, para garantir proteção, mas que ainda estão sujeitos aos riscos, às falhas e a tecnologia de tokenização acho que vem para garantir esse conforto e essa segurança pro mercado. Não só pro mercado brasileiro, acho que a tokenização vai ser muito importante, e a tokenização principalmente do crédito em si, tá? Acho que é mega importante essa tokenização principalmente do crédito. O instrumento em si também é importante, mas essa parte do crédito, de como ele nasce, como ele vai ser controlado, onde ele vai ser registrado, essa unicidade através de tokenização, acho que ela é mega relevante. Vai dar mais conforto pro investidor local, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a partir do momento que a gente consegue construir tudo isso, essa padronização, com muito uso de tecnologia via tokenização, blockchain, enfim, eu acho que abre um caminho para investidores de fora do Brasil terem mais segurança para investir aqui. Porque a gente vai mostrar que é um mercado que está usando uma tecnologia que é segura, que dá conforto, que dá transparência, dá acesso às informações real time. Eu acho que esse é um pouco do desafio que existe hoje. Com tudo isso entregue, eu vejo que é um mercado cada vez mais escalável e com acesso cada vez mais a bolsos fora do Brasil.